Olá, essa é a segunda parte da aula sobre informação assimétrica, na qual trataremos do caso de tipo oculto. Dizemos que ocorre que uma relação envolve tipo oculto quando uma das partes ela desconhece características da outra parte, sendo inclusive incapaz de calcular quais serão os payoffs possíveis da relação entre as partes por desconhecer essas características. Uma das consequências da existência de tipo oculto é a existência a possibilidade de ocorrer o fenômeno de seleção adversa. Vamos ilustrar esse fenômeno através de um exemplo baseado no artigo de Karl Akerlof, que foi o autor que primeiro modelou esse fânômeno. Então, suponha um mercado de automóveis, no qual haja apenas dois tipos de automóveis. Automóveis em mau estado. A gíria em inglês para o termo é lemon, para um automóvel em mau estado, mas eu vou falar mais automóvel em mau estado, por vezes lemon também, e automóveis em bom estado, que se a gente quisesse manter uma gíria frutal ainda, seria chamá-lo de plums, que seria ameixa, que é uma gíria em inglês para um produto de boa qualidade. Imagine que os vendedores do automóvel saibam exatamente as características do seu automóvel, então eles sabem exatamente o que estão vendendo. Então eles sabem o tipo do automóvel que estão vendendo, mas esse tipo seja oculto para os compradores não sabem o que estão levando. Além disso, vamos imaginar que os preços, vamos notar dessa maneira, os preços de reserva de cada um desses grupos. Os vendedores estão dispostos, os compradores estão dispostos a pagar um preço até P minúsculo por um automóvel ruim e um preço até P maiúsculo por um automóvel bom. Enquanto um vendedor de um automóvel ruim só está disposto a pagar a vender o seu automóvel por um valor maior ou igual a Q minúsculo, e o vendedor de um automóvel bom só está disposto a vender seu automóvel por um preço maior ou igual a Q maiúsculo. Se eu tivesse um mercado com informação completa, o que ocorreria seria o seguinte, desde que P minúsculo fosse menor que Q minúsculo e P maiúsculo maior que Q maiúsculo, eu teria espaço para a venda e compra de todos os automóveis, desde que houvesse um número suficientemente grande de compradores. Vamos assumir que haja esse número, e todos os automóveis seriam vendidos. Se porventura o P minúsculo fosse menor que Q minúsculo, não haveria mercado para os lemons, simplesmente porque os vendedores prefeririam ficar com seus automóveis a vendê-los a um preço aviltado na visão deles, que é o preço máximo que os compradores estariam dispostos a pagar. A mesma coisa aconteceria com os automóveis bons. O problema é que, efetivamente, os compradores não sabem que automóvel estão levando. Então, para simplificar o tratamento que os compradores vão dar para essa situação de risco, para os compradores, nós temos uma situação de risco, e para o vendedor não. O comprador não sabe o que está comprando e o vendedor sabe exatamente o que está vendendo. Para simplificar as contas, vamos assumir que os compradores sejam neutros frente ao risco. Nesse caso, quanto eles estariam dispostos a pagar por um automóvel? E, bom, isso vai depender de que probabilidade eles atribuem ao automóvel ser ruim. Vamos assumir que os compradores, embora não saibam para um automóvel específico se ele é um automóvel bom ou ruim, eles conheçam a probabilidade do automóvel ser ruim, ou seja, eles sejam capazes de inferir com boa precisão qual que é a fração de automóveis ruins que estão sendo colocados à venda no mercado. Vamos chamar essa fração de π. Então, π é a probabilidade do automóvel ser ruim, e ela vai ser igual à fração dos automóveis ruins no mercado. Okay? E nesse caso, o preço que um comprador está disposto a pagar por um automóvel cuja qualidade ele desconhece vai ser simplesmente a esperança entre P minúsculo e P maiúsculo. Vai ser π, a probabilidade do automóvel ser ruim, vezes P minúsculo, mais 1 menos π, a probabilidade do automóvel ser bom, vezes P maiúsculo. Bem, e vamos assumir também que os compradores, assim que nós assumimos que eles são risco neutros, e que há um número suficientemente grande de compradores para que todos os automóveis sejam vendidos. Bem, então nós teremos nesse caso três possibilidades. A primeira é a seguinte: imagine que o valor esperado do automóvel para o comprador seja superior ao preço exigido do vendedor do automóvel bom para vender seu automóvel. Bom, nesse caso, o comprador está disposto a pagar por automóvel
pelo automóvel, né, um valor que é suficiente para induzir o vendedor do bom automóvel a continuar, né, colocando seu automóvel no mercado. E nós vamos ter um equilíbrio que a gente pode chamar de um equilíbrio agregador, né, no qual todos os automóveis são colocados à venda nesse mercado. Agora vamos pensar um segundo caso, né? Imagine agora que o valor que esperado do automóvel para o comprador ele seja inferior ao preço mínimo exigido pelo vendedor do bom automóvel. Bom, esse caso não pode configurar um equilíbrio de mercado. Por quê? Porque o que o comprador do automóvel está disposto a pagar, o termo à esquerda dessa desigualdade, né, é menor do que o comprador de um automóvel qualquer está disposto a pagar, é menor do que o preço que o vendedor do bom automóvel exige para colocar o seu automóvel no mercado. Se eu tiver essa situação, o vendedor do bom automóvel vai se retirar do mercado. A probabilidade vai subir, a probabilidade do automóvel ser um lemon vai subir para 100%, né? E nesse caso só restarão automóveis ruins nesse mercado. Se esse for o caso, esses automóveis ruins vão ser vendidos para os compradores dos automóveis, que agora sabem que só podem comprar automóveis ruins, caso o preço que o comprador está disposto a pagar pelo seu automóvel ruim seja maior ou igual ao preço que o vendedor do automóvel ruim exige, né, o preço mínimo que ele exige para vender o seu automóvel. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que apenas os automóveis ruins serão vendidos, né, a um preço, né, entre Q e P. Né. Finalmente, né, considere um terceiro caso em que, novamente, o valor esperado do automóvel para o comprador, tá, é inferior ao preço de reserva do automóvel do vendedor do automóvel bom. Né. Nesse caso, novamente, o vendedor do automóvel bom vai retirar o automóvel bom do mercado, né, e o mercado vai colapsar, digamos assim, né, para um mercado em que 100% dos automóveis ofertados são ruins. Tá. Bom, mas imagine que agora, tá, o preço que o comprador do automóvel está disposto a pagar por um automóvel ruim seja inferior ao preço mínimo que o vendedor do automóvel ruim demanda para vender esse automóvel. Bom, nesse caso aqui, também não haverá negociação do automóvel ruim e todos os automóveis serão retirados de mercado. O mercado simplesmente vai deixar de existir. Tá? As situações 2 e 3, né, elas ilustram aquilo que a gente chama de seleção adversa, né? O fato de haver automóveis ruins expulsa o automóvel bom do mercado. Na situação 3, a seleção adversa ela tem um efeito tão drástico que o mercado simplesmente desaparece. Né? Então nós podemos ter seleção adversa com manutenção do mercado, exemplo 2, ou seleção adversa com simplesmente dissolução completa do mercado, exemplo 3. Para ilustrar, né, para ilustrar melhor, né, vamos considerar, tá, alguns exemplos numéricos. Tá? Então imagine que o preço máximo que o comprador de um automóvel estaria disposto a pagar por um automóvel ruim seria de R$12.000 e o preço máximo que ele estaria disposto a pagar por um automóvel bom seria R$24.000. Tá? Imagine também que o vendedor do automóvel bom não venda seu automóvel por qualquer valor inferior a R$20.000 e o vendedor do automóvel ruim não venda seu automóvel por qualquer valor, né, inferior a R$10.000. Tá? Imaginemos, além disso, que 1/4 dos automóveis colocados à venda no mercado sejam automóveis ruins. Vamos ver se isso configura uma situação de equilíbrio. Né? Então, a primeira coisa é calcular o valor esperado do automóvel para o comprador. 1/4 vezes 12%, mais 3/4 vezes 1/4 vezes 12, perdão, né? R$12.000, mais 3/4 vezes R$24.000. A média, né? Então a esperança, o valor esperado do automóvel para um comprador vai ser de R$21.000. Né? R$21.000 é maior do que o preço mínimo exigido pelo vendedor do bom automóvel e, portanto, todos os automóveis vão ser colocados à venda no mercado e vão ser negociados a um preço entre R$20.000 e R$21.000. Vamos considerar agora uma segunda situação, né, em que os preços de reserva continuam os mesmos, né, ou seja, o comprador está disposto a pagar até R$12.000 por um automóvel ruim e até R$24.000 por um automóvel bom. Tá? O vendedor do automóvel ruim ele não aceita vender o seu automóvel por um preço inferior a R$10.000 e o vendedor do automóvel bom não aceita vender o seu automóvel por um preço inferior a R$20.000. Mas imagine que agora o percentual de automóveis ruins seja maior, seja de 50%.
Será que isso pode configurar um equilíbrio? Então vamos calcular o valor esperado do automóvel, né, que vai ser agora, como 50% dos automóveis são Lemons, vai ser simplesmente a média simples, né, entre R$12.000 e R$24.000, que é R$18.000. Mas R$18.000 é inferior ao preço de reserva do vendedor do automóvel bom, que é de R$20.000. Então o dono do automóvel bom retira seu automóvel do mercado, o vendedor do automóvel bom, só restam automóveis ruins, né? A probabilidade do automóvel ser ruim deve, né, explodir para 100%, mas como tá, o comprador do automóvel está disposto a pagar por um automóvel ruim R$12.000, um valor que é maior do que R$10.000, o valor exigido pelo vendedor do automóvel ruim, esses automóveis vão ser vendidos a um preço entre R$10.000 e R$12.000. Né? No terceiro exemplo, tá, nós vamos manter, né, basicamente as hipóteses do segundo exemplo, alterando apenas o preço de reserva do vendedor do automóvel ruim. Imagine que ele não venda seu automóvel por um preço superior a R$14.000. Tá? Nós vamos manter, né, o preço de reserva do vendedor, do comprador para um automóvel ruim é de R$12.000. O comprador está disposto a pagar até R$24.000 por um automóvel bom, tá? E o vendedor do automóvel bom continua disposto a vender seu automóvel por qualquer valor maior ou igual a R$20.000. E a probabilidade, assim, do automóvel ser ruim, assim como no exemplo 2, é de 50%. Né? Bom, nesse caso, né, o valor esperado do automóvel, como nós vimos no exemplo 2, é igual a R$18.000. R$18.000 é menor do que R$20.000, portanto, essa configuração inicial não pode ser de equilíbrio. Os automóveis bons saem do mercado, sobram apenas 100% de automóveis ruins. Sabendo disso, o comprador do automóvel só está disposto a pagar R$12.000 por esses automóveis. Mas como o vendedor não está disposto a vender esses automóveis por valor inferior a R$14.000, os automóveis ruins também saem do mercado e o mercado simplesmente deixa de existir. Né? Ou seja, nesse caso aqui, né, a presença do produto ruim não só eliminou o produto bom do mercado, mas também o produto ruim. Né? O mercado simplesmente colapsou, dada essa presença do produto ruim. Bom, vamos ilustrar o fenômeno da seleção adversa com mais um exemplo, agora extraído de uma prova da ANPEC, uma prova antiga, mas que é ilustrativa e por isso nós escolhemos resolver esse exercício. Né? Esse exemplo aqui, digamos assim, muito estilizadamente, né, ilustra como o fenômeno da seleção adversa pode aparecer em mercados financeiros. Né? Então, o enunciado, né, da questão 8 da prova de ANPEC de 2002 diz o seguinte: considere uma economia com dois períodos na qual existem dois tipos de empresas de tecnologia. 50% são empresas do tipo A e 50% do tipo B, ambas necessitando de financiamento de R$50. Empresas que não obtêm financiamento encerram suas atividades tendo valor zero. As empresas do tipo A, no segundo período, poderão valer R$50 ou R$80, com mesma probabilidade, enquanto as empresas do tipo B poderão valer 0 ou R$120.000. R$120, tá? Também com a mesma probabilidade. Nessa economia existe apenas um banco que capta os recursos a uma taxa de 10%. O banco pode emprestar recursos às empresas cobrando juros que serão pagos no segundo período, caso o valor realizado da empresa seja suficientemente elevado. No caso de uma empresa do tipo A, por exemplo, ela somente pagará R$50 se este for seu valor realizado, independentemente da taxa de juros acordada. Já no caso da empresa do tipo B, não haverá pagamento se o valor realizado for zero. Finalmente, assuma que uma empresa não tomará um empréstimo que não possa pagar, nem mesmo quando seu valor realizado for elevado. Bem, depois seguem-se uma série de itens, né, para a gente julgar se são verdadeiros ou falsos, mas antes disso, né, vamos tentar determinar quais seriam os equilíbrios, né, nesse mundo, caso nós tivéssemos informação completa, ou seja, caso o banco pudesse identificar para que tipo de empresa ele está emprestando dinheiro, e caso nós tenhamos o tipo oculto, o banco não é capaz de identificar o tipo da empresa. Né? Vamos começar com um caso de informação completa, mas antes disso, né, apenas para facilitar nossas contas mais para frente, vamos primeiramente determinar qual que é a taxa de juros máxima que o banco pode cobrar
caso ele queira emprestar dinheiro para a empresa do tipo A e caso ele queira emprestar dinheiro para a empresa do tipo B. O exercício diz que essas empresas só vão aceitar tomar o dinheiro emprestado caso elas sejam capazes de pagar o principal acrescido de juros no melhor cenário delas, né? No melhor cenário da empresa A, ela vai valer R$ 80 no segundo período, né? E o principal acrescido de juros, né, é calculado por 50 vezes 1 mais a taxa de juros cobrada da empresa A. Então a taxa de juros mais elevada, né, que a empresa A aceita para pedir dinheiro emprestado ao banco, é aquela que vai fazer com que 50 vezes 1 mais RA, né, ou seja, o valor devido no segundo período, seja igual ao valor que ela vai realizar no segundo período. Se a gente resolver, né, essa equação para RA, nós vamos obter RA igual a 60%. Vamos chamar essa taxa de juros máxima que a empresa do tipo A aceita para pedir dinheiro emprestado do banco de RA estrela, né? Então RA estrela igual a 60%. Vamos determinar agora a taxa de juros máxima que o banco pode cobrar da empresa do tipo B. Vamos chamar essa taxa de juros de RB estrela, né? Então RB estrela vai ser aquela taxa de juros que vai fazer com que o valor devido pela empresa do tipo B no segundo período seja igual, né, ao máximo de valor que essa empresa pode obter, tá? Ou seja, o valor que essa empresa vai valer no bom cenário. Então 50 vezes 1 mais RB vai ser igual a 120%. Né? Resolvendo isso para RB, nós vamos obter, né, uma taxa de juros de 140%. Vamos chamar essa taxa de juros, né, a máxima que o banco pode cobrar da empresa do tipo B, de RB estrela. Agora, vamos calcular, tá, o ganho esperado do banco quando ele cobra, tá, uma taxa de juros RA da empresa do tipo A, RA menor ou igual a 60%, e uma taxa de juros RB da empresa do tipo B. Quando ele cobra uma taxa de juros, né, que a empresa do tipo A aceita contrair o contrato para a empresa do tipo A, o ganho esperado do banco vai ser o seguinte: a arrecadação esperada do banco com essa empresa no período 2 vai ser uma média entre 50, que multiplica 1 mais RA, que é quanto a empresa vai pagar caso ela tenha sucesso, né, caso ela tenha um bom resultado, tá? Mais 50, né, que é o que ela vai valer no cenário ruim para essa empresa, né? Como os cenários bons e ruins são de igual probabilidade, o banco vai recuperar dessa empresa 50 vezes 1 mais RA, ou seja, o principal mais os juros no cenário bom, tá? E apenas o principal no cenário ruim. Então isso aqui vai ser a arrecadação esperada do banco com essa empresa. Como ele vai ter um custo, né, que ele captou o recurso R$50 a 10%, isso quer dizer que ele vai ter que fazer um desembolso no período 2 igual a 50 acrescido de 10%, R$55. Então esse valor total vai ser o ganho líquido esperado do banco com a empresa do tipo A. Simplificando essa conta, nós vamos chegar a 25 RA menos 5 é o ganho esperado do banco com a empresa do tipo A. Tá? Guardem essa expressão, né? Talvez valha a pena até anotar em um papelzinho, porque nós vamos usar essa expressão um pouquinho mais para frente. Tá? Bom, com a empresa do tipo B vamos fazer a mesma conta, né? Se a empresa do tipo B der um bom resultado, ela vai poder pagar para o banco, né, os R$50 que tomou emprestado, acrescido de juros, né? Então ela vai poder pagar para o banco, né, 50 vezes 1 mais RB. Mas se o resultado da empresa do tipo B for ruim, a empresa do tipo B não vai pagar nada para o banco, né? Ela vai valer zero e não vai poder pagar nada para esse banco. O ganho esperado do banco com a empresa do tipo B vai ser a esperança então do ressarcimento da empresa do tipo B para o banco, que vai ser uma média simples, né, entre esses 50 ou mais RB e zero, simplesmente porque a probabilidade do resultado ser bom é igual à probabilidade do resultado ser ruim, menos, né, o custo do banco com a captação de recursos, né? Ele vai ter que devolver os R$50 que captou acrescido de 10%, portanto menos 55. Resolvendo isso, simplificando essa expressão, vamos chegar à conclusão que o ganho esperado da empresa do tipo B vai ser 25 RB menos 30. Novamente, né, vale a pena anotar essa expressão em um papel, porque nós vamos usar, né, esse resultado mais adiante. Tá? Bem, então vamos agora discutir qual que vai ser o equilíbrio nesse mercado caso o banco tenha informação completa. Né? Então, se o banco é capaz de diferenciar quem é a empresa do tipo A e quem é a empresa do tipo B, ele vai cobrar, né, as taxas de juros máximas que pode cobrar de cada empresa, né, RA estrela e RB estrela. Nós vimos que RA estrela era igual a 60% e RB estrela era igual a
140%. Então o ganho esperado que o banco vai ter com a empresa do tipo A, né, vai ser igual ao quê? Bom, nós vimos o quê? Que o ganho esperado com a empresa do tipo A era 25 vezes a taxa de juros cobrada da empresa do tipo A, no caso 60%, menos 5. Tá? Fazendo as contas, nós vamos ver que o banco ganha, em média, R$10 para cada R$50 que ele empresta para a empresa do tipo A. Já com a empresa do tipo B, o ganho esperado, né, nós vimos que o ganho da empresa do tipo B era 25 vezes RB, no caso 140%, menos 30. Fazendo as contas, nós chegamos à conclusão que, ao cobrar, né, essa taxa de juros de 140% das empresas do tipo B, o banco vai ter um ganho esperado com essas empresas de R$5. Né? Então, a empresa do tipo A ela é mais lucrativa para o banco do que a empresa do tipo B, mas num cenário com informação completa, o banco pode emprestar dinheiro para as duas empresas, porque com as duas empresas ele consegue ter um lucro positivo, né, um lucro atuarial positivo. Né, okay? Bom, o que vai acontecer agora se eu tiver informação incompleta? Se eu tiver informação incompleta, o banco pode fazer duas coisas. Né? Ou ele cobra, de fato ele pode fazer muitas coisas, mas evidentemente o que ele vai fazer? Se ele quiser incluir as duas empresas, né, no seu rol de credores, ele tem que cobrar uma taxa de juros máxima de 60% para que a empresa do tipo A ainda aceite, né, operar com esse banco. Tá? Então, ou ele cobra 60% de juros e empresta dinheiro tanto para a empresa do tipo A quanto para a empresa do tipo B, ou se ele quiser emprestar dinheiro apenas para a empresa do tipo B, ele vai cobrar uma taxa de juros de 140%. Se ele cobrar 60% de juros para qualquer empresa que apareça na porta dele, uma vez que ele não consegue separar quem é empresa do tipo A e quem é empresa do tipo B, o ganho esperado dele vai ser igual ao quê? Bom, agora ele tem 50% de chance da empresa ser do tipo A e 50% de chance da empresa ser do tipo B. Então o ganho esperado dele vai ser uma média, né, entre o ganho esperado que ele vai ter caso ele empreste o dinheiro para a empresa do tipo A, né, esse ganho aqui, ou o ganho esperado que ele vai ter caso empreste o dinheiro a 60% para a empresa do tipo B. Então, só usando, né, nossas expressões, o ganho esperado para a empresa do tipo A é 25 vezes a taxa de juros menos 5, né? E o ganho esperado, né, para a empresa do tipo B é 25 vezes a taxa de juros menos 30. Calculando essa média, nós vamos chegar à conclusão que o ganho esperado do banco, né, com a empresa do tipo desconhecido para ele, vai ser de menos R$5. Né? Ou seja, não vale a pena emprestar dinheiro para essas duas empresas, né, quando ele tem o problema de tipo oculto, cobrando a taxa de juros que é compatível com manter a empresa do tipo A no mercado. O que o banco pode fazer então é ver o que acontece se ele cobrar uma taxa de juros de 140%. Né? Nesse caso, as empresas que vão pegar dinheiro emprestado com ele só vão ser as empresas do tipo B. A empresa do tipo A não aceita uma taxa de juros tão elevada. E o ganho esperado, né, do banco com essas empresas, nós já vimos, vai ser de R$5. Então, no caso em que eu tenho informação incompleta, a melhor estratégia para o banco é jogar a taxa de juros lá em cima, 140%, e emprestar o dinheiro apenas para a empresa do tipo B, que não era o melhor negócio para o banco. Né? Se o banco tivesse informação completa, ele até prefere a empresa do tipo A, que ela é mais lucrativa para ele. Né? Mas como ele não tem essa informação completa, o que ele vai fazer é jogar a taxa de juros lá em cima e selecionar adversamente, né, os seus credores. Ele perde a empresa do tipo A, que dava um ganho esperado maior, e fica com a empresa do tipo B, que dá um ganho esperado menor. Tá? Então nós temos aqui uma ilustração, né, de seleção adversa no mercado financeiro. Vamos responder agora aos itens, né, do exercício. Então o item 0 afirma o seguinte: supondo que o banco pode distinguir os dois tipos de empresa, as taxas de juros mínimas que poderia cobrar das empresas do tipo A e B serão respectivamente 20% e 120%. Não, nós vimos que RA estrela, a taxa as mínimas, perdão, aqui eu me afobei. Ele está falando as taxas de juros mínimas. De fato, esse exercício aqui, a gente precisa interpretar o que ele quer dizer com taxas de juros mínimas. Né? Eu tenho a vantagem estratégica de já conhecer o gabarito. Né? Então, o que ele estava querendo dizer com taxa de juros mínimas, no caso, né, é a taxa de juros mínimas que garantam que, ainda assim, o banco não tenha prejuízo ao fazer o empréstimo. Né? Então, eu quero saber qual que é a taxa de juros
que eu cobro da empresa do tipo A para que meu ganho esperado com essa empresa seja igual a zero, maior ou igual a zero. E qual que é a taxa de juros que eu posso cobrar da empresa do tipo B para que meu ganho esperado com essa empresa seja maior ou igual a zero também, né? Okay? Então, o ganho esperado com a empresa do tipo A, o que era? Era 25 vezes a taxa de juros da empresa do tipo A, menos 5. Se a gente igualar esse ganho esperado a zero e resolver para RA, nós vamos obter RA igual a 0,2, né? Ou seja, 20%. O ganho esperado da empresa do tipo B, nós vimos que era 25 RB menos 30. Né? Se a gente igualar a zero e resolver para RB, nós vamos obter RB igual a 120%. Então, o item está verdadeiro, né? Quer dizer, o mínimo que o banco pode cobrar da empresa do tipo A e da empresa do tipo B, caso queira garantir, né, um ganho esperado não negativo, é 20% e 120%. Essa questão, na hora de fazer a prova, é uma boa questão para deixar em branco, né? Porque o enunciado não deixa muito claro o que a gente deve entender por taxas de juros mínimas. Né? Mas, enfim, como eu falei, eu já tendo visto o gabarito, consigo, né, dar uma interpretação, dar sentido, né, a essa expressão. Muito bem, o item 1. A taxa de juros máxima que uma empresa do tipo A pode aceitar pagar é de 80%. Enquanto que para a empresa do tipo B, esse máximo é de 120%. Agora sim, né, o RA estrela que nós calculamos era 60%, né, e o RB estrela, a taxa de juros máximo que a empresa do tipo B estava disposta a pagar, era de 140%. Portanto, a afirmação é falsa. O item 2. Suponha que o banco não possa distinguir entre os dois tipos de empresa e que raciocine da seguinte forma. Como metade das firmas são do tipo A e metade são do tipo B, vou cobrar da firma que solicitar empréstimo uma taxa de juros que corresponda à média das taxas que cobraria de cada empresa se pudesse distingui-las. Nesse caso, ele cobrará juros de 100%. Notem que aqui ele não está dizendo que o banco está tomando uma decisão racional a fazer isso, né? Só está falando, se ele pensar dessa maneira, ele vai cobrar uma taxa de juros de 100%. Então, o que nós temos a ver que nós temos que nos recordar que, caso o banco quisesse cobrar, o máximo que ele poderia cobrar da empresa do tipo A era 60%, ou seja, se ele tivesse informação completa, ele cobraria 60% da empresa do tipo A e 140% de juros da empresa do tipo B. Né? A média entre 60% e 140% é igual a 1, né? Portanto, é verdadeiro que ele vai cobrar igual a 1, isso é 100%. Portanto, é verdadeiro que ele cobrará, pensando dessa maneira, 100% das duas empresas. Vai fazer um péssimo negócio porque ele vai perder a empresa do tipo A e não vai extrair o máximo de excedente que ele poderia extrair da empresa do tipo B. Mas, em todo caso, a resposta é verdadeira. Né? Ele não está perguntando se é racional ou não tomar essa decisão. O item 3. Se o banco não pode distinguir entre os dois tipos de empresa, uma estratégia ótima para o banco seria cobrar 140% de qualquer empresa que quisesse financiamento. Bom, é verdade, foi a conclusão a qual a gente chegou, né? Não podendo distinguir entre os dois tipos de empresa, o banco deve cobrar 140%, sabendo que só vai emprestar dinheiro para a empresa do tipo B, mas tem um ganho esperado com essas empresas de R$5. Então é verdadeiro. E o item 4, em equilíbrio, as firmas de ambos os tipos, A e B, tomam empréstimo do banco. Bom, é falso, né? Por quê? Né? Quando ele está falando em equilíbrio de uma maneira geral, nós não sabemos se ele está falando de um equilíbrio com informação completa ou de um equilíbrio com informação incompleta, né? O caso de tipo oculto. No equilíbrio com informação incompleta, apenas a empresa do tipo B vai tomar dinheiro emprestado do banco, né? Então, como ele não especificou que tipo de equilíbrio ele está levando em consideração, a gente pode dizer não, em equilíbrio, de uma maneira geral, não posso garantir que as duas empresas vão tomar dinheiro emprestado do banco. Em particular, caso o banco não seja capaz de identificar o tipo de cada empresa, em equilíbrio, apenas a empresa do tipo B vai tomar dinheiro emprestado do banco. Quando há um problema de tipo oculto, os detentores do bom produto gostariam de provar que seu produto é bom. Para fazer isso, eles precisam emitir um sinal. Um sinal é uma ação ou um bem ou algum tipo de compromisso contratual, tá, que seja visível para os compradores e que tenha a seguinte característica, né? Ele seja vantajoso de ser emitido para os donos do bom produto e não seja vantajoso de ser emitido para os donos do mau produto. Qual que é o ganho? Então vamos supor que exista um sinal e que os donos do bom produto emitam esse sinal. Para ele ser vantajoso para os donos do bom produto, é necessário que o ganho do dono do bom produto seja maior do que o custo de emitir esse sinal.
qual que é o ganho do dono do bom produto em termos de preço, né? Bom, o ganho do dono do bom produto seria o seguinte: ele provou que o produto era bom e pode cobrar dos compradores um preço até P maiúsculo. E, como alternativa, se ele não provasse que o produto era bom, ele poderia vender o seu produto como sendo ruim, cobrando dos compradores do produto no máximo o preço P minúsculo, né? Eu estou usando exatamente a mesma anotação que a gente usou para o mercado de lemons, né? Então, no máximo ele pode cobrar, se ele não, voltando, então se retornando, o dono do bom produto, se ele vendeu bom produto, provando para o comprador que é um bom produto, ele consegue cobrar até o preço P maiúsculo. Caso ele não faça isso, caso ele não prove para o vendedor que ele tem um bom produto, e os outros donos dos bons produtos provaram isso, o preço que ele vai conseguir cobrar do comprador é o preço que o comprador está disposto a pagar pelo mau produto, P minúsculo. Alternativamente, ele pode querer ficar com o produto se ele achar que o valor desse produto é maior do que P minúsculo. Então, o excedente do dono do bom produto vai ser P maiúsculo mais o maior valor entre P minúsculo e Q maiúsculo, usando exatamente a mesma notação que a gente usou para o Market for Lemons. Então, para que o sinal seja interessante para o detentor do bom produto, essa diferença tem que ser maior do que o custo de emitir o sinal. O benefício do sinal tem que ser maior do que o custo do sinal. Mas isso tem que ser diferente para o detentor do mau produto. O detentor do mau produto, caso ele emitisse o sinal, ele teria um ganho, né? O ganho em termos de valor que ele pode obter para o seu produto. Se ele enganasse o comprador, né? Convencendo o comprador de que o produto dele era bom, ele conseguiria cobrar do comprador um preço até o preço P maiúsculo, o preço máximo que ele está disposto a pagar pelo bom produto. E o excedente sobre o preço alternativo que ele receberia seria esse P maiúsculo menos o máximo entre o preço de reserva do detentor do mau produto e o preço que o detentor do mau produto conseguiria, né, do comprador, caso ele assumisse que seu produto realmente é ruim. Bom, essa diferença tem que ser menor do que o custo de emissão do sinal para o detentor do bom produto. Isso significa que, entre outras coisas, o custo de emissão de sinal deve ser alto para o detentor do mau produto e baixo para o detentor do bom produto. Vamos dar alguns exemplos, né, de sinalização. Tá? Um exemplo possível é a garantia, né? Se o detentor do bom produto promete a devolução do dinheiro pago por seu produto, caso algum tipo de defeito seja verificado, ele está tranquilo, essa garantia para ele tem custo praticamente zero, porque ele sabe que o produto não vai ser, não está danificado, não vai ser verificado nenhum dano e, portanto, que o comprador não pode exercer o direito a essa garantia e, portanto, ele não tem custo algum em oferecer essa garantia. Já o detentor do mau produto, ele sabe que o comprador ele vai identificar o dano no produto em algum momento, vai exercer o direito à garantia e o comprador e o vendedor do mau produto vai ter que ressarcir o comprador de todo o valor pago. Se a gente colocar aqui que tem algum custo de transação na negociação do produto, o vendedor do mau produto vai ter um prejuízo, né, líquido, oferecendo a garantia, depois tendo que exercer essa garantia. E, portanto, a garantia pode ser sim um sinal, né, que os produtores ou que os detentores, os vendedores de um produto emitem para mostrar, para tentar convencer os compradores de que esse produto é bom. Um segundo exemplo, que cabe muito bem no caso de mercado de automóveis usados, consiste em os detentores do bom produto solicitarem a oficinas certificadoras um certificado da qualidade do produto. Em alguns países, efetivamente, essa prática é usual. Os donos de um automóvel usado, quando querem vender esse automóvel usado, eles vão a uma oficina certificadora e pedem que essa oficina faça uma análise do estado desse automóvel, né? Esse certificado vai ser uma informação a ser dada por um eventual comprador. O detentor do mau produto dificilmente vai conseguir convencer a oficina a emitir um certificado dizendo que o produto dele, né, que o automóvel dele, esteja em bom estado. Por quê? Porque a oficina, ela depende, a rentabilidade dessa oficina depende dela ser confiável, né? E a confiabilidade de uma oficina depende de quão apurados foram os certificados emitidos por ela até então. Então, para convencer uma oficina a emitir um certificado falso, o detentor do mau produto teria que pagar para essa oficina o equivalente à perda de lucro que ela vai ter por estar maculando a sua reputação.
esse valor pode ser suficientemente alto para desencorajar o detentor do mau produto a comprar um falso certificado. E nesse caso, o certificado vai ser uma sinalização. Bom, considerando o exemplo que a gente deu de mercado financeiro, é comum, né, quando as empresas vão solicitar empréstimo do banco, que elas solicitem com uma promessa. Elas falam o seguinte: olha, eu quero empréstimo do banco, mas eu quero só para pagar uma parte do recurso que eu estou precisando. A outra parte eu vou financiar com capital próprio. Que sinal elas estão emitindo para o banco? Elas estão emitindo o seguinte: olha, nossos donos acreditam que o negócio que nós estamos propondo, ele é relativamente seguro. Tanto é que eles estão dispostos a assumir o risco de perder esse capital próprio investindo nesse negócio. Com esse sinal, o banco pode ter um pouco mais de segurança. A contrapartida em empréstimos bancários pode ser entendida, portanto, como um mecanismo de sinalização. Para formalizar um pouquinho melhor o conceito do mecanismo de sinalização, vamos apresentar um modelo que é muito similar ao proposto por Michael Spence, o primeiro autor a escrever sobre sinalização. Imagine um mercado de trabalho no qual haja dois tipos de trabalhadores. Um trabalhador menos produtivo, que nós vamos chamar de tipo 1, e um trabalhador mais produtivo, que nós vamos chamar de tipo 2. Por hora eu vou chamar, por vezes eu vou chamar também o trabalhador do tipo 1 de trabalhador hábil e o trabalhador do tipo 2 de trabalhador pouco hábil. Bom, alfa é o percentual ou a parcela dos trabalhadores do tipo 1. 1 menos alfa, a parcela dos trabalhadores do tipo 2 nesse mercado. A produtividade do trabalhador do tipo 1 é S1, né? S1 e a do tipo 2 é S2. Evidentemente, como nós estamos supondo que o trabalhador do tipo 2 seja mais produtivo, S2 será maior do que S1. Nós vamos imaginar também que tanto o trabalhador do tipo 1 quanto do tipo 2 podem escolher não participar desse mercado de trabalho. Tá? Se o trabalhador do tipo 1 escolher não participar desse mercado de trabalho, ele vai ter uma remuneração de reserva que nós vamos normalizar em zero. Tá? E o trabalhador do tipo 2, se ele escolher não participar desse mercado de trabalho, ele vai ter uma remuneração de reserva que horas assumiremos que é maior do que zero, horas assumiremos que seja exatamente igual a zero. Então, de uma maneira geral, vai ser maior ou igual a zero. A produtividade de cada tipo de trabalhador é maior do que a sua remuneração de reserva. Desse modo, o trabalhador do tipo 1 ele produz mais para as empresas, vale mais para as empresas que a sua remuneração de reserva. Então, se a empresa soubesse que estaria contratando um trabalhador do tipo 1, elas estariam dispostas a pagar mais por esse trabalhador do que a sua remuneração de reserva. E a mesma coisa nós vamos supor que vale para o trabalhador do tipo 2. Então, os dois tipos de trabalhadores são interessantes para as empresas. Tá? Nós vamos assumir que nesse mundo haja um curso, tá? Que oferece níveis de certificação. Vamos supor que ela ofereça, né, esses níveis de certificação dentro de um contínuo, né, em um intervalo de valores reais. Tá? Para cada unidade de nível de certificação obtida para o trabalhador do tipo 1, tá, implica para ele um custo equivalente a uma perda salarial de C1. Né? Então, se ele tiver uma certificação de nível, digamos, E, o custo total de obter essa certificação vai ser C1 vezes Z. Tá? Para o trabalhador do tipo 2, o custo de obtenção dessa certificação vai ser C2. Nós vamos assumir C2 menor do que C1, ou seja, o trabalhador do tipo 2 tem um custo menor de obter essa certificação. Mas esse curso ele não gera nenhum ganho de produtividade, nem nenhuma utilidade para os dois trabalhadores. Ou seja, ele é um curso, num mundo de informação completa, totalmente inútil. Né? Mas no caso em que eu tenho informação incompleta, ele vai poder ser usado, como veremos, como um sinalizador. Então, como nós dissemos, né, nós vamos supor que C1 seja maior do que C2. É mais custoso para o trabalhador do tipo 1 obter um nível adicional de certificação do que para o trabalhador do tipo 2. Talvez porque o trabalhador do tipo 1, sendo menos disciplinado, ache mais entediante obter esse nível de certificação. Talvez porque ele tenha que fazer mais vezes os mesmos módulos e, portanto, pagar mais para a escola para obter o mesmo nível de certificação, ou por qualquer outra razão. Bem, nós vamos supor que o mercado de trabalho seja perfeitamente competitivo, de tal maneira que as empresas vão pagar para os trabalhadores o quanto eles valem em termos de produtividade. Nesse caso,
Em um modelo com informação completa, em um mundo com informação completa, as empresas sabendo que o trabalhador do tipo 1 tem produtividade igual a S1, elas vão querer pagar para esse trabalhador o salário S1. E sabendo que o trabalhador do tipo 2 tem produtividade igual a S2, elas vão querer pagar para esse trabalhador um salário igual a S2. Nesse caso, dadas as nossas hipóteses de que S1 é maior do que W1 barra, que é igual a zero, né? E S2 é maior do que W2 barra, os dois trabalhadores aceitarão, se colocarão nesse mercado, aceitarão trabalhar para as empresas, terão um excedente dado pela diferença entre sua produtividade e sua remuneração de reserva, né? E ninguém vai fazer o curso simplesmente porque, nesse caso, o curso não vai servir para nada. Mas o curso pode ter alguma utilidade caso exista um problema. Peço desculpas, eu estava me adiantando. O que vai acontecer se nós não tivermos, né, informação completa? Se as empresas não conseguirem diagnosticar qual que é o tipo do trabalhador do tipo 1 e trabalhador do tipo 2? Bom, nesse caso, as empresas elas estariam dispostas a pagar para cada trabalhador, cujo tipo ela desconhece, a produtividade esperada desse trabalhador. Imagine que alfa, como a gente disse, né, era a proporção dos trabalhadores do tipo 1 que se encontram nesse mercado. Vamos ver sob que condições, em algumas condições, alfa pode ser uma proporção insustentável. Sob que condição vai acontecer isso? Se a produtividade esperada dos trabalhadores, que nós vamos denotar com a letra por SE, né, ela, que é igual que alfa S1 mais 1 menos alfa S2, se ela for menor do que a remuneração de reserva do trabalhador do tipo 2. Se isso ocorrer, o que acontece é que as empresas vão estar dispostas a pagar por trabalhador a sua produtividade esperada, que é menor do que a remuneração de reserva do trabalhador do tipo 2 e, portanto, o trabalhador do tipo 2 vai sair desse mercado. Portanto, a alfa vai começar a crescer até ser igual a 100%. Se a alfa for igual a 100%, as empresas vão perceber que só tem trabalhador do tipo 1 nesse mercado e estarão dispostas a pagar apenas a remuneração S1 para esse mercado. Nesse caso, nós vamos ter um equilíbrio com seleção adversa. O trabalhador do tipo 2 vai ser expulso do mercado e vai ficar apenas o trabalhador do tipo 1. Bem, nesse caso, o que vai acontecer é que o trabalhador do tipo 1 ele vai obter uma remuneração S1 e vai ter um excedente exatamente igual a essa remuneração, porque sua remuneração de reserva é zero. O trabalhador do tipo 2 vai ter um excedente líquido igual a zero, tá? E esse mercado só vai ser benéfico para o trabalhador do tipo 1. Vamos agora imaginar uma situação um pouquinho diferente, né, na qual a gente vai ter aquilo que a gente pode chamar de um equilíbrio agregador. Imagine que a produtividade esperada seja agora maior do que a remuneração de reserva do trabalhador do tipo 2. Seja porque essa remuneração de reserva é mais baixa do que no exemplo anterior, né, ou seja porque a proporção de trabalhadores inábeis seja mais baixa do que no exemplo anterior também. Bom, nesse caso, não havendo sinalização, não havendo a separação entre trabalhadores hábeis e pouco hábeis, nós vamos ter o que a gente chama de um equilíbrio agregador. As empresas vão oferecer para todos os trabalhadores uma remuneração igual à sua produtividade esperada, tá? E todos os trabalhadores vão aceitar trabalhar para essas empresas, sendo que os trabalhadores do tipo 1 vão ter um excedente exatamente igual a SE e os trabalhadores do tipo 2 vão ter um excedente igual a SE menos a sua remuneração de reserva. Finalmente, nós podemos ter aquilo que a gente chama de um equilíbrio separador. Quando ocorre um equilíbrio separador? Quando de alguma maneira esse mercado chega a um arranjo que seja tal que as empresas elas oferecem para os trabalhadores salários diferentes de acordo com o nível de educação que eles têm. Se os trabalhadores tiverem um nível de educação maior ou igual a um determinado nível etil, que vai ser fixado nesse modelo, a gente vai chegar ao valor, ao intervalo em que esse etil deve, ao qual esse etil deve pertencer para que a gente tenha um equilíbrio separador. Se as empresas fixarem, tá, que qualquer trabalhador que tenha um nível de educação maior ou igual a etil vai ter produtividade S2, tá, e qualquer trabalhador que tenha nível de educação menor ou igual a vai ter um salário igual a S2, né, e qualquer trabalhador que tenha um nível de educação menor do que etil tem um salário S1, tá? Nós podemos ter o que a gente vai chamar de um equilíbrio separador.
se, né, com essa proposta, com essa prática das empresas, todos os trabalhadores do tipo 2 escolham obter a certificação ETIL e os trabalhadores do tipo 1 escolham não obter essa certificação. Qual que é a condição para que os trabalhadores do tipo 2 escolham essa certificação? Bom, que seja vantajoso escolher essa certificação, né? Qual que é o ganho do trabalhador do tipo 2 escolhendo essa certificação, dado a forma como as empresas oferecem remunerar os trabalhadores? Bom, o trabalhador do tipo 2 vai falar o seguinte: se eu escolher obter esse nível de certificação ETIL, eu vou ganhar o salário S2. Se eu não escolher esse nível de certificação ETIL, eu vou ter um ganho que vai ser o maior valor entre o meu salário de reserva ou o salário que a empresa vai me pagar quando eu não escolher o nível de certificação e receber o salário igual à produtividade do trabalhador pouco hábil. Então eu olho para esses dois valores, vejo quem é maior, tá? Se eu não quiser obter o nível de certificação requerido pelas empresas, eu vou ficar com a melhor alternativa possível. Ou eu não trabalho, saio fora desse mercado, fico com minha remuneração de reserva, ou eu me mantenho nesse mercado e fico com a remuneração que corresponde à produtividade do trabalhador menos hábil. Eu escolho a melhor dessas alternativas, por isso eu vou pegar o máximo entre esses dois valores. Então o benefício bruto de eu escolher oferecer a remuneração, de eu escolher obter o nível de educação necessário para obter o salário S2, vai ser S2 menos o maior valor entre S1 e W/2. Bom, para que valha a pena para o trabalhador hábil obter o nível de educação requerido, é necessário que esse ganho seja superior ao custo de obtenção do nível de educação, que é C2 vezes ETIL. Tá? Então, se isso ocorrer, todos os trabalhadores do tipo 2 vão querer obter o nível de educação ETIL para poder fazer jus a receber o salário S2. Bom, mas para que eu tenha um equilíbrio separador, é necessário que os trabalhadores do tipo 1 não queiram fazer a mesma coisa. Ou seja, é necessário que o eventual ganho dos trabalhadores do tipo 1 ao obter o nível de educação ETIL, que nesse caso vai ser simplesmente S2 menos S1, porque nós estamos assumindo que S1 seja maior do que zero e a remuneração de reserva do trabalhador do tipo 2 seja zero. Né? Então o aumento salarial que os trabalhadores do tipo 1 teriam, obtendo o nível de educação ETIL, para fingir que são trabalhadores hábeis, é necessário que ele não seja superior, de fato é necessário que ele seja inferior ao custo desses trabalhadores de obter esse nível de educação. Nesse caso, todos os trabalhadores do tipo 2 vão querer obter um nível de educação ETIL e todos os trabalhadores do tipo 1 não vão querer obter esse nível de educação. A certificação ETIL vai ser um sinal, ele vai separar os trabalhadores hábeis dos poucos hábeis. E nesse caso eu vou ter um equilíbrio separador no qual os trabalhadores hábeis do tipo 2 eles recebem um salário igual a S2 e os trabalhadores pouco hábeis do tipo 1 vão receber um salário igual a S1. Essas duas condições podem ser resumidas, né, nessa desigualdade tripla aqui. Né? Do lado esquerdo nós temos o benefício bruto, né, ou seja, não líquido do custo do curso, que teria o trabalhador do tipo 1 ao obter o nível de certificação, dividido pelo custo do trabalhador do tipo 1 por nível de certificação obtido. Essa razão tem que ser menor do que o nível ETIL, do que o nível usado como sinal. E do lado direito dessa desigualdade tripla, nós temos aqui, no numerador dessa fração, nós temos o ganho que o trabalhador do tipo 2 teria ao emitir o sinal, o ganho em termos de ganho salarial. Esse ganho dividido pelo custo por unidade de certificação obtida, ou por unidade por nível de curso obtido, ele tem que ser maior do que ETIL. Então essa desigualdade tripla aqui, ela deve valer para que eu tenha um equilíbrio separador. É importante observar o seguinte, né, que no equilíbrio separador, as empresas vão pagar para os trabalhadores o que eles valem. No equilíbrio agregador, elas vão pagar para os trabalhadores o que eles valem em média. Isso quer dizer que a massa salarial
quando eu comparo a massa salarial de um equilíbrio agregador com a massa salarial de um equilíbrio separador, ela é a mesma, né? Então, o que pode acontecer quando a gente passa de um equilíbrio agregador para um equilíbrio separador é simplesmente uma redistribuição dessa massa. É isso que vai acontecer. Os trabalhadores do tipo 1 vão perder salário e o salário perdido pelos trabalhadores do tipo 1 vai ser repassado para os trabalhadores do tipo 2. Então, vamos analisar agora quais seriam os efeitos de um equilíbrio separador sobre o bem-estar dos agentes. Tá? Consideramos primeiro uma situação na qual, caso não houvesse sinalização, ou seja, caso nós continuássemos com um problema de tipo oculto e todos os trabalhadores se colocassem nesse mercado de trabalho, ainda assim a alfa seria tal que a produtividade esperada média desses trabalhadores, a produtividade média esperada por trabalhador, fosse menor do que o salário de reserva do trabalhador do tipo 2. Bom, que nós vimos que nesse caso, caso não haja sinalização, nós vamos ter um equilíbrio com seleção adversa, o trabalhador do tipo 2 vai ficar fora desse mercado. E o trabalhador do tipo 1 vai receber a remuneração S1. Tá? Quando o mecanismo de sinalização é usado, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte. Bom, para que a sinalização tenha efeito, é necessário que o trabalhador do tipo 2 tenha ganho em emitir esse sinal. E, portanto, ele vai ter ganho com o mecanismo de sinalização, simplesmente porque ele vai sair de uma situação na qual ele recebia a sua remuneração de reserva para uma situação na qual ele recebe um salário que, mesmo que líquido do custo de emissão do sinal, ainda assim é superior à sua remuneração de reserva. O trabalhador do tipo 2 ganha. O trabalhador do tipo 1, ele não ganha nem perde, porque no equilíbrio com seleção adversa, o salário do trabalhador do tipo 1 era S1. E no equilíbrio no equilíbrio separador, onde há sinalização, o salário do trabalhador do tipo 1 continua sendo S1. Então, o efeito da sinalização, ele pode ser de um ganho de eficiência, né, no sentido de que aqui um tipo de trabalhador ficou melhor, o trabalhador do tipo 2, sem que o outro tipo ficasse pior, o trabalhador do tipo 1. Então, ele dá um ganho de eficiência. E isso ocorre por quê? Porque a sinalização ela fez com que um bom produto pudesse voltar ao mercado, né? O trabalhador do tipo 2 pudesse voltar a trabalhar para esse grupo de empresas. A sinalização ela evitou o efeito nocivo da seleção adversa. Mas nós podemos ter um caso em que a sinalização ela não evita esse efeito nocivo, né? Ou seja, pode ser que de fato não haja seleção adversa, mesmo que não ocorra a sinalização. Isso ocorreria quando, na presença de tipo oculto, a produtividade esperada dos dois trabalhadores fosse menor do que o salário de reserva do trabalhador do tipo 2. Nesse caso, mesmo que as empresas não pudessem separar o trabalhador do tipo 1 do tipo 2, oferecendo um salário igual à produtividade marginal desses dois trabalhadores, os dois trabalhadores aceitariam trabalhar para as empresas. Né? Bom, nesse caso não pode haver ganho de eficiência, no sentido de ganho de excedente social, pelo menos, quando a gente passa do equilíbrio separador do equilíbrio agregador para o equilíbrio separador. Por quê? Porque, como eu havia comentado no slide anterior, nos dois casos a massa salarial vai ser a mesma, só há uma redistribuição dessa massa salarial. Porém, no equilíbrio separador, há um custo que não ocorria no equilíbrio agregador, que é o custo da educação. Bom, ainda que não seja eficiente, então, nesse caso, o equilíbrio separador comparativamente ao equilíbrio agregador, ele pode gerar benefício, novamente comparativamente ao equilíbrio agregador, para o trabalhador do tipo 2. Isso vai acontecer quando a diferença entre o salário que o trabalhador do tipo 2 obtiver no equilíbrio separador e o salário que ele obteria no equilíbrio agregador for superior ao custo de obtenção do sinal por parte do trabalhador do tipo 2. Mas também pode acontecer que essa diferença seja inferior ao custo de emissão do sinal por parte do trabalhador do tipo 2. E nesse último caso, no equilíbrio separador, tanto o trabalhador do tipo 1 quanto o trabalhador do tipo 2 vão estar pior do que estariam no equilíbrio agregador. Vamos ilustrar esses três casos através de três exemplos numéricos.
O primeiro deles vai dizer respeito ao primeiro caso, né? O caso em que há seleção adversa caso não exista sinal. Então imagine que as remunerações de reserva sejam W1 igual a 0, W2 igual a 450. A produtividade do trabalhador 1 é 400, a produtividade do trabalhador 2 é 600. Alfa igual a 4 quintos, né? Ou seja, 80% dos trabalhadores são do tipo 1. O custo de obtenção de um nível de certificação por parte do trabalhador do tipo 1 é igual a 20 e esse mesmo custo para o trabalhador do tipo 2 é igual a 12. Caso não haja nenhum tipo de sinalização que permita que as empresas separem o trabalhador do tipo 1 do trabalhador do tipo 2, não há equilíbrio com os dois tipos de trabalhador no mercado. Por quê? Se os dois tipos de trabalhador estivessem no mercado, a produtividade esperada desses trabalhadores seria o quê? 4 quintos, a probabilidade do trabalhador ser do tipo 1, vezes 400, e deixa eu voltar, seria a produtividade esperada de um trabalhador, nesse caso seria 4 quintos, que é a probabilidade do trabalhador ser do tipo 1, vezes 400, que é a produtividade do trabalhador do tipo 1, mais 1 quinto, que é a probabilidade do trabalhador ser do tipo 2, vezes 600, que é a produtividade do trabalhador do tipo 2. Isso vai dar 440, mas como o salário de reserva do trabalhador do tipo 2 é 450, isso vai ser menor que o salário de reserva do trabalhador do tipo 2 e, portanto, nós teremos que o trabalhador do tipo 2 vai sair desse mercado, esse mercado vai ficar apenas com o trabalhador do tipo 1 e nós vamos ter o fenômeno da seleção adversa, né? As empresas vão oferecer apenas R$400 para os trabalhadores, apenas o trabalhador do tipo 1 vai aceitar o emprego, e o excedente do trabalhador do tipo 1 vai ser exatamente igual a 400. Né? 400 menos sua remuneração de reserva, que era 0, fica exatamente igual a 400. Bom, sob que condições a gente teria a educação como um sinalizador nesse mercado? Né? Antes de prosseguir, né, só lembrando que o excedente, nesse caso, com seleção adversa, o trabalhador do tipo 2 não tem nenhum ganho nesse mercado, portanto a gente vai dizer que o excedente dele é 0. Né? Sob que condições, então, eu vou ter um equilíbrio separador nesse mercado? Bom, o ganho do trabalhador do tipo 1 ao pretender que é do tipo 2, ou seja, obter o nível de certificação requerido pelas empresas, que a gente estava chamando de etil, né? 600 menos 400, dividido pelo custo por unidade de certificação obtido, que nós supusemos que era igual a 20, tem que ser menor do que etil. Tá? Bom, essa fração aqui é igual a 10, então etil tem que ser maior do que 10. A segunda condição é que o ganho salarial do trabalhador do tipo 2, quando ele compra o certificado, ou seja, quando ele resolve estudar, obter o nível de educação etil, tá? Esse ganho vai ser igual ao quê? A 600, a sua remuneração, quando ele prova para as empresas que ele é do tipo 2, menos o custo de oportunidade dele, que no caso aqui vai ser 450, né? Uma vez que é melhor para ele, se ele não conseguir provar para as empresas que ele é do tipo 2, é melhor para ele trabalhar numa atividade alternativa do que trabalhar para as empresas quando as empresas pensam que ele é do tipo 1 e pagam para ele só R$400. Né? Bom, isso, se eu dividir então esse ganho por 12, tá, eu vou ter o ganho, essa fração que vai ser igual a 25 meios, ela tem que ser maior, né, do que a remuneração, do que o nível etil exigido pelas empresas. Quando eu tendo essa desigualdade, vai ser vantagem para os trabalhadores hábeis do tipo 2 provarem que eles são hábeis obtendo o nível etil, e não vai ser vantagem para os trabalhadores pouco hábeis fingirem que eles são hábeis. Né? Ok. Vamos supor que então que as empresas estejam demandando que para receber o salário igual a 600, os trabalhadores tenham que ter um nível de educação entre 10 e 25 meios, né? Ou seja, entre 10 e 12 meios. Tá? Nesse caso aqui, o ganho, o salário do trabalhador do tipo 1 vai optar por não obter esse nível educacional. E ele vai receber um salário igual a 400, tá certo? E o trabalhador do tipo 2 vai optar por obter esse nível educacional e vai conseguir obter um salário igual a 600. O excedente do trabalhador do tipo 1 vai ser igual a 400, que é o mesmo que ele tinha no equilíbrio separador. Portanto, ele ficou tão bem quanto estava no equilíbrio separador. O excedente do trabalhador do tipo 2 vai ser igual a quê? 600
menos esse nível etil que está entre 10 e 12,5, né? Que multiplica 10, isso daqui o que é o custo de obtenção do nível de certificação para o trabalhador do tipo 2, menos 450, que é o custo de oportunidade desse trabalhador, dado que ele pode receber esse salário em uma atividade alternativa. Isso daqui dá 150 menos 10 vezes etil. Como o etil está entre 10 e 12,5, isso daqui sempre vai ser positivo. Então o trabalhador do tipo 2, nesse equilíbrio separador, vai ter um excedente positivo e maior do que zero, que era o excedente que ele tinha no equilíbrio com seleção adversa. Então aqui, quando o equilíbrio separador ele evita um equilíbrio com seleção adversa, o que eu vou ter é que o detentor do bom produto, no caso o trabalhador do tipo 2, vai ter um ganho positivo e ninguém vai sair perdendo, né? Portanto, ganho de eficiência. Vamos modificar só um pouquinho o nosso primeiro exemplo agora, imaginando que a remuneração de reserva do trabalhador do tipo 2 também seja igual a zero. E nesse caso, qualquer remuneração para ele é melhor do que não trabalhar nesse mercado. Vamos manter as outras hipóteses idênticas, né? O que significa agora que se os dois trabalhadores eles se oferecem para trabalhar nesse mercado, o percentual de trabalhadores pouco hábeis é 4/5, como a gente havia suposto no nosso primeiro exemplo, e a remuneração, a produtividade esperada desses trabalhadores vai ser 440. Nesse caso, as empresas estariam dispostas a pagar até 440 por trabalhador contratado. Essa remuneração seria vantajosa tanto para o trabalhador pouco hábil quanto para o trabalhador hábil. Os dois trabalhadores aceitariam trabalhar para as empresas e receberiam, né, um excedente igual a 440. Então eu teria nesse caso um equilíbrio agregador, né? Os dois trabalhadores se colocaram no mercado, né, estão oferecendo o seu serviço, mas não há nenhum indicador que separe que trabalhador é de cada tipo. O agregador é exatamente para indicar que não há um sinal separando os tipos de trabalhadores, né? Mas eu posso também ter um equilíbrio separador. De fato, as condições para que eu tenha um equilíbrio separador são similares, né, do nosso primeiro exemplo, com uma pequena diferença, né? Então o que nós vimos? O nível de educação requerido tem que estar entre o eventual ganho obtido pelo trabalhador do tipo 1, quando ele pretende, a razão entre o eventual ganho obtido pelo trabalhador do tipo 1, quando ele pretende, ele finge que ele é do tipo 2 ao obter o nível de educação etil, tá certo? Seria 600 menos 400, o ganho salarial dele, dividido pelo custo de obtenção de uma unidade de ensino, né? Isso daqui tem que ser menor do que etil. E etil tem que ser menor do que o eventual ganho do trabalhador do tipo 2 quando ele obtém a certificação etil, ou seja, esse ganho agora vai ser igual a 600 menos 400, porque a melhor alternativa dele, quando ele não obtém esse nível de certificação, vai ser se vender no mercado de trabalho recebendo o salário que foi desenhado para o trabalhador do tipo 1, R$400, né? Essa diferença dividido por 12 deve estar acima de etil. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 10, que é a primeira fração aqui à nossa esquerda dessa desigualdade, né? Ele tem que ser menor do que etil, que tem que ser menor do que, resolvendo essa segunda fração aqui, igual a 50 terços, né? Então, etil tem que estar entre 10 e 50 terços. O que vai acontecer nesse caso? O trabalhador do tipo 2, no equilíbrio separador, ele vai receber um salário de 400, que é menor do que o salário no equilíbrio agregador, que era 440, portanto ele vai perder excedente. O trabalhador do tipo 1, né, o trabalhador pouco hábil. O trabalhador do tipo 2 vai optar por emitir o sinal e vai ter um salário igual a 600. Em termos de excedente, né, o trabalhador do tipo 1 vai ter um excedente igual a 400, que é menor. Eu peço desculpas, aqui teve um erro na produção desse slide. Aqui não é igual, é menor do que no equilíbrio agregador. E o trabalhador do tipo 2 vai ter um excedente que vai ser igual ao quê? A seu salário, né, menos o custo de obtenção do nível de certificação, menos 12 vezes etil. Né? Eu não estou descontando aqui a remuneração de reserva dele, porque nós assumimos que essa remuneração de reserva era igual a zero, né? Bom, essa diferença pode ser superior, tá, ao excedente que o nosso trabalhador hábil
conseguia no equilíbrio agregador. Aquele excedente era 440, né? Desde que o E, ainda que seja superior a 10, né, ele seja inferior a 40 terços, vocês podem fazer a conta, tá? Essa diferença aqui vai ser maior do que 440. Então, nesse caso, nós temos a possibilidade de ter um equilíbrio separador, né, na qual, que embora ele seja ineficiente, porque a massa salarial permanece a mesma, e os trabalhadores como um todo agora estão arcando com o custo da certificação, né, de obter esse nível de educação que não serve para nada, ainda assim o trabalhador do tipo 2 pode ser beneficiado com o equilíbrio separador. Vamos ver agora um terceiro exemplo, né, no qual a gente volta à situação do segundo exemplo com uma pequena diferença, né? Aqui o percentual de trabalhadores pouco hábeis é de 50%, portanto de trabalhadores hábeis é 50%. Bom, então no equilíbrio agregador, o salário a ser ofertado pelas empresas vai ser simplesmente uma média entre a produtividade do trabalhador do tipo 1 e a produtividade do trabalhador do tipo 2, vai ser igual a 500. Como nós estamos assumindo, como no exemplo 2, que as remunerações de reserva dos dois trabalhadores são iguais a zero, os dois trabalhadores aceitariam essa remuneração, eles seriam contratados e cada um dos trabalhadores teria um excedente igual a 500. O que vai acontecer no equilíbrio separador? Bem, o equilíbrio separador, a condição do equilíbrio separador é a mesma, né? Porque os parâmetros necessários para determinar qual que é a faixa de valores que etil pode assumir, eles não foram modificados, né? As produtividades dos dois trabalhadores são as mesmas do outro exemplo, os salários de reserva são os mesmos do outro exemplo, né? E os custos por obtenção de nível de educação são os mesmos do outro exemplo, né? Então, num equilíbrio separador, as empresas vão pagar para os trabalhadores do tipo hábil, né, um salário S1, caso eles tenham, vão pagar para qualquer trabalhador um salário igual a S2, igual a 600, caso eles tenham um nível educacional maior ou igual a etil, e vão pagar um salário igual a 400, caso isso não ocorra. Nesse caso, os trabalhadores do tipo 1 vão escolher não obter o nível educacional, tá certo? E vão ficar com um salário igual a 400, obtendo um excedente de 400, que é menor do que 500 que eles obteriam no equilíbrio agregador. E os trabalhadores do tipo 2 vão optar por obter esse nível educacional. Mas qual que vai ser? Então o excedente do trabalhador do tipo 1 vai ser 400, exatamente igual no equilíbrio agregador. E qual que vai ser o excedente agora do trabalhador do tipo 2? Bom, vai ser 600 menos 10 vezes etil, tá certo? Mas 600 menos 10 vezes etil é menor não do que 480, peço desculpa de novo por mais esse erro, né? É menor ou igual a 500, né? Que é menor do que 500. Por quê? Porque etil é maior do que 10. Então, 600 menos 10 vezes etil é menor do que 500 e não 480, como está aparecendo aqui. Perdão mais uma vez pelo meu erro, né? E, portanto, mesmo o trabalhador do tipo 2 vai estar pior do que ele estaria no equilíbrio agregador, porque no equilíbrio agregador ele vai ganhar a remuneração de 500, né? E, portanto, aqui está um exemplo em que o equilíbrio separador ele é Pareto dominado pelo equilíbrio agregador, no sentido que ninguém fica melhor no equilíbrio separador comparativamente ao equilíbrio agregador, e nesse caso aqui, de fato, os dois trabalhadores prefeririam o equilíbrio agregador. No exemplo que acabamos de ver, a educação não tem efeito sobre a produtividade dos trabalhadores. No exemplo que vamos ver agora, extraído de uma prova da ANPEC de 2003, questão 9, a produtividade, a educação, além de afetar a produtividade dos trabalhadores, também pode ser usada como sinal. Vamos ler o enunciado da questão. Ele diz o seguinte: considere um modelo de sinalização do tipo Spence, no qual os trabalhadores escolhem um nível de educação. Há uma grande quantidade de firmas e de trabalhadores, indicando que há concorrência perfeita. Os trabalhadores hábeis têm a função de utilidade UH igual a W menos 3/8 de E ao quadrado, e os trabalhadores pouco hábeis têm a função de utilidade UPH igual a W menos meio de E ao quadrado, em que W representa o nível salarial e E o nível educacional.
Um trabalhador hábil com nível de educação EH vale 1,5 EH para a firma, enquanto um trabalhador pouco hábil com nível de educação EPH vale 1 EPH. Metade dos trabalhadores são hábeis. Bem, as questões que se seguem, né, vão ser baseadas nesse enunciado, tá? E vamos só olhar um pouquinho os dados aqui, e antes de responder aos itens, vamos já tentar definir, né, alguns parâmetros, né? Primeiro, qual seria a solução eficiente, né? Quanto seria eficiente que cada trabalhador trabalhasse? E segundo, se as empresas quiserem separar o trabalhador hábil do pouco hábil, qual que deve ser o nível de educação de corte a partir do qual elas vão considerar um tipo de trabalhador hábil e outro pouco hábil. Vamos olhar para um equilíbrio separador. Tá? E daqui a pouco eu vou argumentar porque a gente não vai olhar para o equilíbrio agregador, mas antes vamos esperar um pouquinho para chegar nesse ponto. Tá? Antes disso, vamos então observar o seguinte: para uma empresa, um trabalhador hábil vale 1,5 o tempo de estudo que ele tem, né? A certificação de estudo que ele tem. E o trabalhador pouco hábil vale uma vez, né, o nível de estudo que ele obteve. O nível de estudo das funções de utilidade, a gente pode deduzir o seguinte, né? Esse aqui, 3/8 de E ao quadrado, é o custo de obtenção do estudo para o trabalhador hábil, né? E meio de E ao quadrado é o custo de obtenção do nível de estudo E para o trabalhador pouco hábil. Vamos então nos perguntar primeiramente, né, sobre qual que seria o nível eficiente de estudo para os dois trabalhadores. O nível eficiente de estudo seria o nível que maximizasse o valor líquido de cada trabalhador, né? Ou seja, para o trabalhador hábil, a diferença entre quanto ele vale para a firma menos quanto custa o nível de estudo obtido. E para o trabalhador pouco hábil, a diferença entre quanto ele vale para a firma, em função do nível de estudo obtido, menos quanto custa o nível de estudo obtido. Então nós podemos dizer que o excedente, né, gerado com um trabalhador hábil, né, é igual a 1,5 EH, ou 3/2 de H, menos 3/8 de EH ao quadrado. Né? E o excedente gerado pelo trabalhador pouco hábil vai ser uma vez PH, né, quanto ele vale para a firma, menos 1/2 de EPH ao quadrado, quanto custa para o trabalhador pouco hábil obter o nível de estudo E. Nesse caso, os níveis de estudo ótimo são os níveis de estudo que maximizam essa função aqui e essa função aqui. Bom, derivando essas funções em relação a E igualando a zero, nós vamos obter o seguinte: para os trabalhadores hábeis, né, a primeira derivada dessa função vai ser 3/2 de H menos 3/4 de H. Resolvendo para EH, nós vamos obter EH igual a 2. Então, o trabalhador hábil, na solução eficiente, ele deve obter um nível de estudo igual a 2. E o trabalhador pouco hábil, né, o nível de estudo que ele deve obter é o nível que maximiza esse excedente. Então, derivando novamente igualando a zero, nós vamos obter 1 menos EPH igual a zero, ou seja, EPH igual a 1. Então, na solução eficiente, o trabalhador hábil vai obter o nível de educação 2 e o trabalhador pouco hábil o nível de educação igual a 1. Para prosseguir e falar sobre a solução no equilíbrio separador, é conveniente, antes de qualquer coisa, a gente definir uma função de oferta ou uma função de decisão, de demanda por ensino de cada trabalhador. Imagine que as empresas elas prometam pagar para um trabalhador uma remuneração igual a uma constante gama vezes E. Tá? Então, a remuneração do trabalhador é gama vezes o número de anos de estudo desse trabalhador. Tá? O trabalhador hábil, nesse caso, ele vai tentar escolher um nível de remuneração que maximiza a sua utilidade, né? Dado que o salário dele vai ser gama vezes EH, né? Chamando EH o nível de educacional que ele vai escolher. Isso aqui menos o custo da educação para ele, que era 3/8 de EH ao quadrado. Então esse vai ser o valor da sua função de utilidade que ele quer maximizar. Ele deve escolher H de modo a maximizar essa função de utilidade, e esse H vai ser obtido quando a condição de primeira ordem é atendida, uma vez que aqui eu tenho uma função côncava e a condição de segunda ordem está garantida.
A condição de primeira ordem vai requerer que gama menos 3/4 de H seja igual a zero, ou seja, EH vai ser igual a 4/3 de gama. Então a demanda por educação por parte do trabalhador hábil, quando ele se defronta com uma remuneração que é linear no nível educacional, tá? E que paga gama por nível educacional, vai ser 4/3 de gama, né? Ok? Bom, qual que vai ser a demanda por educação do trabalhador pouco hábil, né? Assim, antes de prosseguir, quando ele obtém quando ele obtém esse nível de estudo, tá? Substituindo esse nível de estudo, 4/3 de gama, nessa expressão, a gente vai obter qual que é a utilidade que ele vai ter quando ele se defronta, né, com um esquema de remuneração que remunera linearmente esse trabalhador em função do nível de estudo obtido, né? E fazendo as contas, vocês vão observar que ele vai obter um nível de utilidade igual a 2/3 de gama ao quadrado. Tá? Vai valer a pena vocês anotarem essas funções em algum papelzinho, porque nós vamos usá-las mais para frente. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para o trabalhador pouco hábil, né? Se ele se defronta com uma remuneração, se as empresas falam para ele, ó, se você obtiver um nível de estudo E, eu vou te pagar gama vezes E de salário, o trabalhador pouco hábil vai querer maximizar agora a sua função de utilidade, né, que é igual ao seu salário, que vai ser gama vezes Z, vamos chamar o nível de ensino que ele vai obter de EPH, menos meio de EPH ao quadrado, né? Isso aqui que ele vai querer maximizar. Derivando e igualando a zero, nós vamos obter qual que vai ser o nível ótimo, né, de ensino que o trabalhador pouco hábil deve obter, tá certo? E a gente vai chegar à conclusão que EPH vai ser exatamente igual a gama, né? E quando ele escolhe EPH igual a gama, a utilidade dele, substituindo EPH por gama na função de utilidade dele aqui em cima, a utilidade dele vai ser igual a gama ao quadrado sobre 2. Bem, olhando essas duas funções, a gente já pode ver que esse é um mercado em que não deve haver alguma coisa como um equilíbrio agregador. O equilíbrio agregador, as empresas elas se dispõem a pagar os trabalhadores de acordo com um parâmetro, e os trabalhadores eles devem se comportar, não devem se diferenciar dado esse parâmetro. O que vai acontecer aqui? Se as empresas se dispuserem a pagar para os trabalhadores, tanto hábeis quanto inábeis, de acordo com o número de estudos que eles têm, né, fazendo uma remuneração igual a gama vezes o número de estudo de cada tipo de trabalhador, o que a gente viu? O trabalhador pouco hábil, ele vai querer estudar gama, né, obter um nível de educação igual a gama. E o trabalhador hábil, ele vai querer obter um nível de educação igual a 4/3 de gama, portanto maior do que gama. Eles já vão se diferenciar naturalmente. Então nós não temos um equilíbrio agregador nesse mercado aqui. A segunda coisa interessante a observar é o seguinte, é que se as empresas oferecerem o mesmo gama nesse mercado, nós possivelmente não vamos ter equilíbrio. Por quê? Porque os trabalhadores pouco hábeis vão querer fingir que eles são hábeis. Então a nossa pergunta agora é como que as empresas, qual que deve ser a condição de equilíbrio nesse mercado aqui? Para eu ter um equilíbrio separador, as empresas elas podem fazer o seguinte, nós estamos supondo, é claro, que as empresas conseguem observar o nível educacional, né, dos trabalhadores. Vamos supor que as empresas elas ofereçam um salário igual a E, ou seja, elas façam gama igual a 1, caso o nível educacional seja menor ou igual a um determinado valor de educação etil, que nós vamos determinar. Seria o sinal que nós estamos buscando, né? E elas vão oferecer, pagar para os trabalhadores hábeis, de acordo com a produção, o valor dos trabalhadores hábeis, caso o nível educacional seja superior a etil, né? Então, nesse caso aqui, nós estamos imaginando que etil vai ser exatamente o nível educacional de sinalização. Se um trabalhador estudar mais do que etil, as empresas vão acreditar que ele é um trabalhador hábil e vão estar dispostos a pagar 1,5 vezes o número de estudos que ele obteve. Se eles estudarem menos que etil, as empresas vão acreditar que ele é pouco hábil e vão estar dispostos a pagar apenas 1 vez o nível educacional que ele teve. Bom, para que a gente tenha um equilíbrio separador, né, a gente tem que ter duas condições.
os trabalhadores pouco hábeis não devem escolher etil, devem escolher o nível educacional que para eles é a melhor resposta a uma remuneração W igual a E, tá certo? E os trabalhadores hábeis devem escolher o nível educacional etil ou algum nível maior, né? No nosso caso vai ser etil efetivamente. Então a condição para os trabalhadores pouco hábeis não escolherem etil é que a utilidade deles, quando eles escolhem o nível de esforço 1, né? Então lembrem aquela função de utilidade indireta que a gente obteve, né? Quando γ igual a 1, a função de utilidade indireta do trabalhador pouco hábil era γ ao quadrado sobre 2. Nesse caso, como γ é igual a 1, né, vai ser 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, meio, tá certo? Essa é a utilidade que eles vão ter caso eles optem por assumir que são pouco hábeis e se contentar, né, por ter uma remuneração exatamente igual ao nível de ensino que eles têm, tá? Isso daqui tem que ser maior do que o ganho que eles teriam caso se fizessem passar por trabalhadores hábeis, né? Nesse caso, eles conseguiriam um salário, uma remuneração igual a 3 meios de etil, tá? Mas o custo de obter esse nível educacional etil seria 1 meio de etil ao quadrado. Então o ganho deles se fazendo passar por hábeis seria esse aqui, tá? E o que nós queremos é que esse ganho, né, quando eles fingem ser hábeis, eles ganhem menos do que quando eles não fingem ser hábeis. Então essa aqui é a nossa primeira condição, tá? Bom, mas resolvendo, né, essa inequação para etil, a gente vai observar que para que essa condição seja atendida, a gente tem que ter uma dessas duas condições, né? Ou etil é menor do que meio de 3 menos raiz de 5, ou etil é maior do que meio de 3 mais raiz de 5. Tá? Aqui é só a álgebra, né? Se resolver um sistema de uma inequação de segundo grau, eu deixo por conta de vocês fazerem essa solução. Tá? A segunda condição é que então essa daqui é a condição para que os trabalhadores pouco hábeis não optem por sinalizar que são hábeis. A segunda condição é que os trabalhadores hábeis prefiram sinalizar que eles são hábeis, né? Ou seja, eles prefiram escolher o nível educacional etil a ficar com a opção de receber uma remuneração mais baixa, não sinalizando que são hábeis. Então, qual que é a remuneração que eles vão receber caso eles não sinalizem que são hábeis? Se eles escolherem um nível educacional menor do que etil, né, a utilidade deles, vamos lembrar, né, que a função de utilidade indireta do trabalhador hábil era 2/3 vezes γ ao quadrado, e aqui como γ é igual a 1, vai ser 2/3 de 1 ao quadrado, ou seja, simplesmente 2/3. Esse valor aqui tem que ser menor do que a utilidade que os trabalhadores hábeis terão quando eles mostram que são hábeis, quando eles escolhem o nível educacional etil. Bom, nesse nível educacional, a utilidade deles vai ser igual ao quê? Bom, a remuneração deles vai ser 3 meios de etil, como as empresas prometeram, né? E o custo educacional deles vai ser 3/8 de etil ao quadrado. Isso aqui vem da função de utilidade dos trabalhadores hábeis. Bom, então resolvendo essa inequação agora, nós vamos observar que etil tem que ser maior ou igual a 2/3 de 3 menos raiz de 5 e menor ou igual a 2/3 de 3 mais raiz de 5. Tá? Então nós vamos ter duas inequações, né? Duas condições. Essa condição é a condição para que os trabalhadores pouco hábeis não sinalizem que são hábeis, né? Que é necessário no equilíbrio separador. E essa outra condição, a qual nós chegamos agora, peço perdão, como eu dizia, aí a segunda condição a qual chegamos, né, de que etil deve estar entre 2/3 de 3 menos raiz de 5 e 2/3 de 3 mais raiz de 5. Né? Então aqui estão as duas condições que devem ser atendidas. Né? Os valores de etil que atendem simultaneamente a essas duas condições são os valores entre meio de 3 mais raiz de 5 e 2/3 de 3 mais raiz de 5. Então, se houver um equilíbrio separador, o equilíbrio separador ele ocorrerá quando as empresas pagarem, né, uma remuneração correspondente, né, à produtividade dos trabalhadores hábeis apenas para aqueles trabalhadores que tiverem um nível educacional, né, superior a 1 meio de 3 mais raiz de 5 e inferior a 2/3 de 3 mais raiz de 5. Observe que 3 mais raiz de 5 é maior do que 5, porque raiz de 5 é maior do que 2, portanto, meio de 3 mais raiz de 5 é maior do que 2, que era o nível educacional eficiente do trabalhador hábil. Então, no equilíbrio separador, o trabalhador hábil ele vai
estudar mais do que seria eficiente, né? Esse tanto a mais que ele vai estudar é para garantir que ele seja capaz de se diferenciar do trabalhador pouco hábil, né? Esse tanto a mais que ele vai estudar é decorrente do efeito da sinalização. Bom, com isso agora a gente pode responder aos itens da questão da Amperc, né? Então, o primeiro diz o seguinte, né? A solução eficiente com informação completa é EPH igual a 1 e EH igual a 2. Foi exatamente esse resultado que a gente chegou, o item é verdadeiro. O item 1. Caso exista um equilíbrio agregador, este não pode ser eficiente. Bom, em primeiro lugar, não existe um equilíbrio agregador, né? Porque os trabalhadores sempre vão escolher níveis de estudo diferentes se eles tiverem a mesma condição de remuneração salarial. E é verdade, se houvesse o equilíbrio agregador, os dois trabalhadores eles não podiam estar se diferenciando, então os dois deveriam estar escolhendo o mesmo nível de estudo. Mas se os dois escolhem o mesmo nível de estudo, o equilíbrio não pode ser eficiente, porque no equilíbrio eficiente o trabalhador hábil estuda mais que o pouco hábil. Então é verdadeiro. Caso haja um equilíbrio separador, este será eficiente. Não, nós vimos que no equilíbrio separador o trabalhador hábil vai estudar mais do que no equilíbrio eficiente. Portanto, no equilíbrio separador, o equilíbrio separador, nesse caso, não é eficiente. Portanto, podemos colocar como falso. Em nenhum equilíbrio, o H pode ser menor do que meio. Nesse caso, vale a pena a gente lembrar da função de utilidade indireta do trabalhador hábil, né? A função de utilidade indireta dizia que VH era 2/3 de gama ao quadrado. Em qualquer equilíbrio, de fato aqui, ou se a gente colocar aqui nesse modelo, nós só temos um equilíbrio, que é o equilíbrio separador, no qual o trabalhador hábil vai ter uma utilidade maior do que ele teria caso ele se fizesse passar por trabalhador pouco hábil. A utilidade que ele vai ter caso se faça trabalhar por trabalhador pouco hábil seria o valor da função de utilidade dele quando gama é igual a 1, que seria 2/3, né? 2/3 já é maior do que meio. Então, nenhum equilíbrio o trabalhador hábil pode ter uma utilidade menor do que meio. O item é verdadeiro. Caso haja um equilíbrio separador, nele ter-se-á EH maior do que 3 mais raiz de 5 sobre 2 ou EH menor do que 3 menos raiz de 5 sobre 2. É verdade, isso daqui é uma das condições para que a gente tenha o equilíbrio separador. Isso daqui foi exatamente a condição a qual a gente chegou para que não seja interessante para o trabalhador pouco hábil se fazer passar por trabalhador hábil, né? Então isso daqui é verdadeiro, né? É claro que a precondição para que o equilíbrio seja separador ocorra é mais restritiva do que essa, mas essa restrição tem que ser atendida. Então, quando o equilíbrio separador ocorre, essa restrição é atendida e, portanto, esse item aqui é verdadeiro, correto, né? E com isso nós terminamos a nossa exposição sobre o problema de tipo oculto, tá? O que nós vamos falar agora é sobre mecanismos de revelação, né? De fato, ele está relacionado ao problema de tipo oculto, mas é uma questão que preferimos deixar, né, para uma terceira parte dessa aula. Então eu vou encerrar, tá, o vídeo dessa segunda parte da aula e vamos deixar essa terceira parte para um terceiro vídeo, ok? Então tomem mais um cafezinho e voltem para o terceiro vídeo. Muito obrigado.